Muito bom dia, sextou na IPP-TV e aí na sua casa também. Quero dar bom dia para você que está assistindo sempre a IPP-TV aqui. É muito gostoso, é muito bom ter a sua companhia. Eu já vi que tem pessoas aqui online, né, falando com a gente. Eu quero dar bom dia para o Raul, que perguntou se o YouTube não está sincronizado com a rádio. Tá sim, Raul, é só ligar lá, né? Abrir o seu aplicativo da Rádio Pinheiros e ouvir pela rádio. Tá me ouvindo aí? Pode responder aqui. E é muito fácil, gente. Quem não conhece ainda o aplicativo da Rádio Pinheiros, é só ir lá na sua lojinha, no Google Play ou Apple Store e procurar, digita lá, Rádio Pinheiros. Baixa e começa a ouvir. Você pode ouvir quando e onde quiser. Pode desligar o telefone que ele continua tocando, entendeu? Às vezes você não consegue, né? Deixar o telefone aberto todo momento no YouTube. Então você pode ouvir pela Rádio Pinheiros e é muito gostoso, porque tem muitas músicas boas, de qualidade, músicas cristãs, né? A gente escolhe a dedo cada música que tem lá. E são músicas que muitas vezes você nem conhece que tenha tanta música cristã boa assim no mercado, né? E tem mesmo, gente. Vale a pena ouvir. E Raul, obrigada por estar assistindo aí ligadinho, sabendo que tem a Rádio Pinheiros também. Daqui a pouco a gente mostra aqui mais um pouquinho. Aliás, já vou pedir para o Gustavo, né, que trabalha com a gente, que fala aqui no meu ouvido. Gustavo, já deixa aí preparado o vídeo para a gente mostrar sobre a Rádio Pinheiros. E a Helenice também, que falou bom dia, Deus abençoe esse tempo. Ela pediu oração pela Mariana e o Tiago, né, que suas vidas com o Senhor, né, amém, que o Senhor alcance a vida da Mariana e do Tiago. É isso aí, gente, hoje nós vamos falar de um tema que interessa a muitas pessoas, sobre transtorno de ansiedade generalizada. Exatamente, todos nós temos ansiedade, seja diante de momentos nunca vividos anteriormente, né, em compromisso importante às vezes, ou até numa espera por um sonho tão desejado, né? Até aí tudo bem, afinal é uma ansiedade comum, mas quando nos deparamos com a ansiedade sentida em excesso, temos que nos atentar em dar a devida atenção que ela exige. Nesse programa, nós veremos muito sobre esse tema. Por exemplo, a gente vai abordar aqui qual a diferença entre ansiedade e transtorno, também como evitar o transtorno de ansiedade, né? Por que as pessoas se tornaram tão ansiosos e muito mais. Já pode preparar sua pergunta, né? Para isso, nós convidamos uma especialista no assunto, a doutora Rebeca Cury, que vai conversar conosco e poder trazer, né, respostas para você. Então, prepara sua pergunta, sua dúvida, né? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas. E falei em Rádio Pinheiros, quero te convidar para assistir esse vídeo curtinho comigo sobre como baixar o aplicativo e ouvir a sua rádio missionária. Daqui a pouco a gente mostra, enquanto a gente não passa o VT aqui da rádio, eu quero ler. Foi? Então vamos lá. Assiste aí sobre como baixar o aplicativo da Rádio Pinheiros. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores. Isso eras a palavra, com Deus o Altíssimo. Programas ao vivo da IPP-TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Olha aí, que delícia. Eu sou suspeita em falar porque eu gosto demais dessa rádio. E se você quiser também mandar sugestões para a programação da rádio, pode mandar no telefone da comunicação, que é o 011 981 49 8444, tá? Esse é o WhatsApp da comunicação daqui da IPP-TV. Se você quiser falar sobre qualquer programa, você pode mandar sua mensagem nesse WhatsApp. Eu sugiro até você salvar esse contato nos seus contatos, né? WhatsApp, comunicação ou IPP-TV, enfim.
Pode salvar aí que quando você quiser falar de algum programa qualquer, seja das mães, né, da maternidade na real, seja do programa de casais, seja do Notícias do Bem, seja do Manhã IPP, do Pinheirinhos TV, qualquer um que você quiser falar, mandar mensagem, você pode mandar nesse. Então, anota aí, vou repetir. IPP-TV, salva aí nos seus contatos. 011 981 49 8444. 011 981 49 8444. Tá bom? Deixei aí para você. Daqui a pouco até a produção pode pôr aqui na frente, na tela. Tá bom? E vamos lá aqui, eu quero meditar com você o nosso versículo do dia, porque a cada manhã nós temos motivos para louvar, para agradecer, para louvar a Deus, né? Agradecer pela sua graça, sua misericórdia nas nossas vidas, né? A gente deve encarar cada novo dia como uma bênção, uma dádiva do nosso Criador, né? E assim a gente deve aprender a começar cada dia entregando tudo nas mãos de Deus. Entrega tudo que você está passando aí, está passando alguma dificuldade, por pior que seja, não há nada impossível para o nosso Deus, tá bom? Às vezes a gente acha que não tem mais jeito. Isso não é verdade. Para Deus tudo tem jeito. Eu ouvi uma frase uma vez que fala assim que para Jesus até a morte tem jeito, porque até a morte ele venceu, entendeu? Então assim, há esperança quando nós temos o entendimento de quem é o nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo. Então larga tudo nas mãos de Deus hoje e eu quero te convidar a meditar junto nesse versículo de Salmo 136, versículo 1, que diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, rendamos graças ao Senhor nesse dia tão especial. Eu sei que é sexta-feira, muita gente pensa em descansar, né? Que tem aí o final de semana chegando, mas a gente tem que se lembrar que todo dia é dia de dar graças ao Senhor, seja sexta, seja segunda, seja domingo, sábado, o que for, né? E domingão aí tá chegando, é gostoso que domingo é dia de louvar ao Senhor, de cultuar ao nosso Deus, tá bom? Então fica aí o versículo para reflexão, Salmo 136, versículo 1. E falando em edificação, vamos lá para o nosso Stories que Edifica, o quadro que mostra que Stories lá no Instagram, né? A gente segue as pessoas que nos seguem e aí a gente fica de olho nos Stories que edificam e a gente escolheu alguns para compartilhar com você hoje. Vamos lá ver qual Stories que chamou nossa atenção. Olha que coisa mais linda o stories que a Tainá Félix postou, é nossa jornalista aqui, esse coração, essa porta bonita com coração, e ela escreveu assim: pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em ação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha que forte, né? Com o coração aí, a Tainá postou o versículo de 1 Timóteo 6, de 7 a 11, e dá para refletir, né? Qual é o ídolo que está lá no nosso coração? Tá vendo que tem um coração de fundo aí, né? E a gente pode refletir que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha que forte pensar sobre isso, dá para fazer um belo devocional. Aí, Tainá, amamos sua postagem, postamos aqui. E o outro é da Sandra Caruso Paiva, que colocou uma caixinha de perguntas lá e ela perguntou: como lidar com sua rede de apoio? Aí ela botou aqui: a rede de apoio é a escola. O bicho pega quando ficam doentes e não podem ir para a escola. Eu diria para você procurar construir uma rede com familiares, amigos ou amigas, né, que podem te apoiar em momentos pontuais. É uma forma de aumentar o seu círculo de amigos e de você contribuir também quando alguém precisa. É a Sandra Caruso Paiva.
falando sobre rede de apoio. Então, se você quiser saber mais sobre rede de apoio, pode seguir aí, @Sandra Caruso Paiva, tá bom? Fica a nossa dica aí com uma foto bonita, né, de fundo, uma delícia. Gente, eu quero saber quem está acompanhando aqui, manda aí mensagem, eu vou daqui a pouco ler aqui. Quem está acompanhando a gente, daqui a pouco nossa convidada já estará aqui falando com a gente, ela já está online acompanhando, a Rebeca Cury. Mas antes de falar com a Rebeca, eu quero compartilhar com você algumas notícias que chamaram nossa atenção aqui no jornal Notícias do Bem, que vai ao vivo todos os dias de segunda a sexta, né? Aqui na IPPTV, trazendo notícias para você ficar bem informado, tá bom? Dentro das notícias que a gente precisa saber ficar informado e não ficar somente na bolha, como muitos falam, né? A gente não vive na bolha, a gente vive bem informado. Vamos lá então para nossas notícias de hoje. O estado de São Paulo apresentou redução da Covid-19 no último mês, e a redução foi de 11%. Fevereiro apresentou queda e a média móvel foi a menor. Veja agora nessa reportagem que o Notícias do Bem preparou e a gente compartilha aqui no Manhã IPP. A redução de 11% indica uma tendência de queda já comprovada pelo número de internações nas últimas semanas. A média móvel de mortes foi a menor de fevereiro, com 212 registros. O pico de óbitos neste ano foi no dia 8 de fevereiro, quando o estado registrou uma média móvel de 288 casos. Uma semana bastante importante, com redução, como nós já havíamos visto, de internações, tanto nas UTIs quanto nas enfermarias, mas nós entendíamos que já era para que nós começássemos a ter a queda nas mortes. E é isso que nós tivemos agora essa semana epidemiológica com muita satisfação, mostrando o controle realmente da pandemia, e ele se deu de forma bastante significativa e eficaz decorrente à vacina. Hoje, nós temos uma taxa de ocupação no estado das unidades de terapia intensiva em 56,1%. Grande São Paulo, 54%. Quero que vocês se recordem que há 3 semanas nós chegamos no estado de São Paulo a 74% na nossa taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva e 75% na Grande São Paulo, mostrando realmente o impacto dessa da vacinação, como disse, no sentido de evitar, de se impedir que houvessem formas graves e formas fatais. Em comparação com o pico causado pela variante Ômicron, São Paulo apresenta redução de 46% no total de internados. Em 28 de janeiro, o estado tinha mais de 11.500 pessoas em leitos de enfermarias e UTIs. Só entre o total de internados em enfermarias e a redução foi de 52%, comparando com o dia 27 de janeiro. Já o maior número de internados em unidades de terapia intensiva aconteceu em 3 de fevereiro. A redução registrada foi de 38%. Importante que olhemos quedas significativas na internação no pico da nossa terceira onda, na terceira onda da Ômicron. Nós tínhamos aí 11.541 pacientes internados. De lá para cá, do dia 28 de janeiro para cá, tivemos uma queda nas internações de 56%. Quando nós olhamos as enfermarias, a queda nas internações em enfermaria em 52%. E nas unidades de terapia intensiva, até essa semana epidemiológica, uma queda de 28%, mas o número de óbitos passou a ser algo que nós não estávamos vendo nas últimas 3 semanas e passamos então a ver nessa semana epidemiológica com uma queda significativa de
11,1% do número de casos, assim como também, de óbitos, mas também vimos uma queda do número de casos em relação à semana epidemiológica anterior. Que notícia boa, né? Esse é só um exemplo do Notícias do Bem. Tem muitas outras aí, daqui a pouco eu já mostro outra, mas antes eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar, dar um novo visual para o seu ambiente, né? Afinal, a gente sabe que uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito, confortável, né? Por isso a gente indica as tintas da Quali-Vinil, que são indispensáveis se você está pensando em remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou aonde você desenvolve coisas novas. Pois é, as tintas da Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, né? A Quali-Vinil, além de produzir as tintas da melhor qualidade, ela pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site, qualivinil.com.br, está aparecendo aqui, e é a nossa dica porque nós indicamos produtos de qualidade. Afinal, não dá para você perder tempo, dinheiro, investindo num produto que depois vai descascar, não. Tem que investir num produto que vai te garantir um bom tempo de conforto, bem-estar, né? Por isso a gente indica Quali-Vinil, tá bom? Então acesse o site aí qualivinil.com.br e transforme, né, o ambiente aí onde você costuma ficar, tá bom? E é isso aí, gente, vamos lá, porque tem outra notícia. O curso do Sã Doutrina da Igreja Presbiteriana de Pinheiros está com inscrições abertas. Olha que bênção! E com ele você pode ter um estudo aprimorado e aprofundado sobre a Palavra de Deus. Então, confira na reportagem que nós preparamos para você. Por 2 anos, o Francisco foi aluno do curso livre de Teologia Reformada da Escola Sã Doutrina, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Osasco, na Grande São Paulo. Com a formação, aprendeu mais sobre o estudo e ensino da Bíblia. Maravilhoso. Particularmente, eu achei maravilhoso. Foi um curso que, para mim foi maravilhoso, foi muito bom, mas sempre tinha curiosidade de fazer fora, e foram 2 anos para mim que eu não tenho nem comentários. Para ele, que já atua no ministério, a experiência foi especial. O que eu poderia falar aqui para tentar resumir todo o curso foi a forma com que eu fui tratado pelos pastores, pelos professores aí. Vela para manter a palavra de Deus, né? Preocupação de ensinar a palavra de Deus. Era isso que eu precisava, aprender sobre as Escrituras. E fui para o lugar certo, porque eu percebi o temor no coração de cada um dos pastores, e na hora que eu mais precisei, eu até ia fechar minha matéria, as minhas aulas por causa de condições financeiras, e aí, mais uma vez, eu fui mais surpreendido ainda, porque os irmãos aí, eu não sei quem foi, resolveu, então, acabar bancando o resto do meu curso. Foi mais de 1 ano. Alguém bancou, eu não sei quem foi, mas alguém, Deus usou aí. E eu não tenho comentário, sabe, irmão, para falar sobre isso. É muito... Eu não tenho nem como agradecer a essa equipe aí pelo que fizeram comigo, com a minha pessoa. Eu tenho certeza que, da mesma forma que eu fui tratado, todos os demais companheiros receberam o mesmo carinho, o mesmo afeto. Muito bom, gente. Olha que testemunho forte, né? E se você quiser, você também pode fazer. É só acessar aí ipepinheiros.org.br, tá bom? E o que eu quero falar para você agora é sobre a confissão de fé, que foi elaborada para que fosse uma bússola doutrinária para a igreja, né? E unir os cristãos numa mesma fé. Porque a gente sabe que nesse mundo caído, onde historicamente a igreja é atacada por falsas heresias, né? Por falsas heresias é bolso. Por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que
estão resumidos na Confissão de Fé. E a Fé dos Eleitos é esse material composto por essas duas revistas que foram escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro para que os leitores possam conhecer o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster, usando o método de estudo indutivo. O que é esse método de estudo indutivo? Ele tem o propósito de você constatar e conferir as doutrinas a partir da Bíblia, e seguindo o texto da Confissão de Fé, né? Se você estuda, faz a leitura, procura na Bíblia, depois responde, tem espaço para os questionários aqui, você medita, procura na Bíblia, responde aqui. Esse é o método de estudo indutivo. E você pode fazer ele individual ou em grupo, né? Então fica a dica aí, você pode fazer com o seu grupo de igreja, grupo das mulheres, grupo de jovens, PG, enfim. A criatividade não falta aí para estudar, né? Tá pedindo oportunidade, tá pedindo para Deus para se aprofundar na Bíblia? Aí é um bom instrumento para você conseguir se aprofundar mais, né? E a Fé dos Eleitos 1 e 2, esses dois livros, né, o combo já está disponível na editora ezion.com.br e também na nossa livraria para quem vem pessoalmente aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E detalhe, gente, tem preço especial de lançamento. Comprando o kit, essas duas revistas, você ganha 20% de desconto. E também tem valores especiais no atacado. E eu ainda quero lembrar você que na Ezion, 100%, presta atenção, 100% do lucro das vendas é investido em missões. Então, quando você realiza uma compra, automaticamente você se torna um investidor da expansão do reino de Deus, tá bom? Então, olha aí, que coisa linda. Que coisa melhor, gente? Se aprofundar na Bíblia, né, de uma forma sábia e ainda se tornar um investidor do reino de Deus. Fala sério, né? Não tem coisa melhor. É isso daí, gente. Muito bom. Vamos lá conversar com a Rebeca Cury, que é psicóloga e psicopedagoga formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu quero dar bom dia para a Rebeca, que se dispôs a conversar com a gente mais uma vez sobre esse assunto, transtorno de ansiedade generalizada, o conhecido TAG, T-A-G, né? Bom dia, Rebeca, doutora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Que prazer falar contigo de novo. Acho que está travada a câmera dela, será que está travada? Vamos ver se a gente consegue falar com ela. A gente vai fazer o seguinte, gente, a gente vai fazer um intervalinho para tomar uma aguinha e eu já volto conversando com a doutora Rebeca, já prepara a sua pergunta aqui, que eu estou de olho, tá bom? Então toma uma aguinha ali, mas não sai daí, gente, que o papo está muito bom hoje, é sobre transtorno de ansiedade generalizada, tá bom? A gente já volta. Na IPPTV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Muito bem, de volta. Vamos ver se agora está dando para conversar com a doutora. E manda sua pergunta aqui também. Bom dia, doutora Rebeca. Bem-vinda mais uma vez. Você me ouviu antes?
Eu não consegui te ouvir. Eu queria saber, primeiro, se eu posso trocar, porque a minha internet tá meio travada. Agora tá Se tiver funcionando problema. normal. Vamos fazer o seguinte: se travar de É, novo, a gente troca, pode ser? pode ser. Tá ótimo, assim, Ok. tô te ouvindo super bem. Se travar, a gente Dá, fala. Ah, tá bem. E dá para me ver normalmente? tá ótima, tá Tá perfeito, graças a ok. Deus. Doutor, Muito obrigada pelo convite. Fico imagina. muito feliz de falar de novo aqui com vocês sobre um assunto também muito importante, onde muitas pessoas passam por isso, pela ansiedade, pelo transtorno de ansiedade, que são coisas diferentes, né? É, E quero falar um pouco para vocês, tirar dúvidas e tranquilizar também, porque a ansiedade é algo natural da vida e que nós precisamos dela para viver, né? é. Mas quando a gente ultrapassa o normal do que é a ansiedade, quando é algo mais exagerado, mais intenso, aí nós podemos entender como um transtorno de ansiedade. E muitas vezes a gente não sabe, eu não sabia, eu confesso que há um tempo atrás eu não sabia a diferença de transtorno e de, né, só ansiedade normal. E aí eu queria pedir para você, doutora, para a senhora explicar, posso chamar de senhora porque é casada, né? Pode. Para a senhora explicar a diferença de transtorno e ansiedade, né? Uhum. Então, a ansiedade é aquilo que nós precisamos para viver, para levantar, para organizar um evento, para trabalhar, para estudar. Então, nós precisamos dela para ver por quê. Porque nós vamos nos organizar para o nosso dia. Então, para conversar com vocês, eu precisei da ansiedade para preparar, né, uma apresentação para vocês. Então, o que é ansiedade? Quando alguém vai trabalhar, ela precisa da ansiedade para se preparar. Que roupa vai colocar? Qual é o trem, o metrô, a estação que vai pegar? Ou até mesmo o trânsito, o que você espera para chegar no trabalho? Quanto tempo vai demorar? E você precisa se programar para esse evento. O transtorno de ansiedade já é algo mais intenso, então que você não consegue viver o hoje, o aqui e agora, porque você está se programando para o pior que vai acontecer. E que às vezes, como nós sabemos, nem vai acontecer tanta coisa pior assim, né? Então, o que é o transtorno? São preocupações com eventos que vão acontecer, está sempre em estado de alerta. Então, você está o tempo todo querendo solucionar um problema que ainda não aconteceu. Você está sendo impedido de viver o presente. Tudo deixa a pessoa estressada, com pouca paciência, fica preocupado constantemente em tentar resolver o problema. Ela não vive o aqui e o agora. Está tentando sempre resolver um problema que ainda não aconteceu e que muitas vezes, como nós vimos em outro programa, né, 85% dos nossos pensamentos não vão acontecer. Então, o transtorno é algo com mais frequência que acontece. É diferente da ansiedade. A pessoa não dorme direito. Algumas vezes ela nem consegue dormir porque os pensamentos estão tão agitados, que ela não consegue se acalmar, se concentrar, que aquele momento é um momento de descanso para o próximo dia, para repousar, renovar as suas energias. Ela fica o tempo todo prevendo, tentando prever o que vai acontecer. Ela se torna uma pessoa inquieta, tem uma sensação de estar com os nervos à flor da pele, é uma tensão muscular, uma perturbação do sono. Ela não consegue viver tranquilamente. É o tempo todo ansiando pelo futuro. Por isso, ansiedade, né? Então, ela vive o tempo todo naquela ansiedade, sempre tentando prever o futuro, não consegue viver o presente. Muitas pessoas se preocupam com o que os outros vão pensar. Então, e não tem algo que a gente possa controlar isso. Não tem como controlar o pensamento do outro, o julgamento do outro. Isso também faz parte da ansiedade, mas o transtorno de ansiedade. Você não vive aqui, você não vive o agora.
você não consegue dormir, você não se alimenta direito. Muitas pessoas não conseguem nem comer, outras acabam descontando na alimentação porque estão ansiosas. Exatamente, doutora. Muito bons pontos colocados. E tem mais um, que é o tema do nosso programa de hoje, TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. E isso é desconhecido para muitas pessoas. Eu queria que a senhora explicasse para a gente o que é TAG, transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno é algo que te incomoda. É um incômodo constante. Então, a ansiedade é isso. É uma ansiedade que você se prepara para algo que vai acontecer. O transtorno, você vive incomodado. Por que generalizada? Porque você está preocupado o tempo todo, com tudo. Então, você se prepara para o pior, você se prepara para as coisas que vão dar errado, que podem dar errado. Você fica sem paciência, você fica estressado, você fica cansado de ficar pensando e pensando sobre as coisas que podem ou não podem acontecer, e você fica se programando para possíveis catástrofes, para possíveis erros, para possíveis coisas que você não está preparado. Mas você se prepara, você não sabe nem se vai acontecer. Isso acaba acontecendo constantemente. É importante você perceber em quanto tempo isso acontece na sua vida. Se for mais de 2 meses, 3 meses, chegou 6 meses, nem precisa esperar tanto tempo assim. Viu que está constante? É só procurar ajuda. Doutor, e tem muitos casos que a pessoa fica uma vida inteira, né, sem buscar ajuda e achando que isso é normal, que vai conseguir vencer, às vezes até por desconhecer, né, a própria ansiedade e desconhecer certos tratamentos. E eu queria te perguntar isso, pode acontecer, como que a pessoa sabe em que momento... Tem cura para isso? Quem já passou muito tempo assim? Por exemplo, eu conheço pessoas que têm 15 anos de depressão, 15 anos de ansiedade, né? E aí parece que não tem mais jeito. Eu queria que você trouxesse uma gota de esperança nesses casos. Até tem um comentário aqui que eu estava lendo, eu queria te mostrar. Ó. A Lorena Martins falou assim, bom dia, ótimo tema do programa de hoje, pois vivo com crises de ansiedade e síndrome do pânico constante. Inclusive, hoje estou com crise e não é fácil. A sensação é horrível, terrível. Então, é terrível porque você não tem o controle. O pânico é algo que extrapola a ansiedade. A ansiedade, isso que ela está vivendo, é preciso buscar ajuda. Então, a primeira pergunta que foi feita, né? Será que tem cura? Para a psicanálise, nós entendemos que a psicanálise é um campo de estudo da psique, né? Da alma. Então, nós estudamos que, para a psicanálise, há uma forma de você aprender a lidar com isso, com as suas neuroses, com as suas preocupações. Então, a cura não tem como, mas você vai aprender a lidar com isso. Então, eu sei o que está acontecendo comigo, eu estou preocupado, eu estou preocupada, eu estou super ansiosa, a minha respiração está aceleradíssima por causa desse transtorno de ansiedade, porque eu estou super ansiosa, super ansioso. Então, eu percebi o que fazer. Então, respirar, segurar o ar de 3 a 4 segundos e ir devagar soltando o ar. Então, com o tempo, você vai aprender a lidar com isso. Então, vão surgir situações em que você vai aprender a lidar com essa ansiedade, com esse transtorno, com esse pânico. O pânico é algo que extrapola a ansiedade. Então, são momentos, são picos de uma ansiedade muito mais acentuada, que você perde o chão praticamente, você perde o controle, você fica com aquela sensação de falta de ar,
fica tensa e parece que algo de ruim vai acontecer com você. Esse é o pânico. Então, é importante entender de onde que surgiu esse pânico, de onde que surgiu essa ansiedade, o que anda passando pela sua cabeça que você precisa entender de onde que vem esses pensamentos, de onde que vem essa preocupação. À medida que você vai aprendendo a lidar com essas situações, com esses pensamentos, você vai lidando de uma forma muito melhor. Porque o pânico ele pode surgir. Pode ser que o pânico nunca mais surja, porque você aprendeu a lidar com essa situação. Então, por exemplo, uma situação de direção. Alguém que entra em pânico no volante. Terrível, né? Você não tem controle. Você está dirigindo, você tem que ter controle, mas você não consegue ter controle do teu próprio corpo. E um monte de coisas, um monte de situações surgindo na sua cabeça. É complicado, mas por isso é importante buscar entender qual é a razão desse pensamento, dessa insegurança que te deixa assim. Perfeito. E quando surgir, já trabalhar nisso, né, doutora? Muito bem colocado o exemplo de dirigir, porque isso cabe para várias áreas da nossa vida, né? Afinal, a gente dirige, né? Os nossos pensamentos, né? A gente sabe que a gente pode fazer planos, mas o Senhor dá a palavra final. Mas, né, lá em Provérbios fala que a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos também. Então, e Deus fala para a gente se esforçar pela renovação da nossa mente. E aí eu queria chegar nesse ponto. Eu acho que tudo tem um pouco a ver. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam, né? Mas pega leve e fala com amor, brincadeira, gente. Só para não perder a piada, né? Mas olha só, eu queria falar sobre os sintomas também, né? Porque muitas vezes começa a dar sintomas que a gente nem imagina que pode ser da ansiedade, né? A Lorena, que falou que sofre disso, tem crises, ela perguntou aqui se a ansiedade pode dar esgotamento mental e isso refletir no corpo. E aí eu queria que a doutora falasse um pouco sobre os sintomas que o TGA pode trazer. Então, são as dores no corpo, pensamento acelerado, você sente dor muscular, dor nas costas. Nossa, a pessoa pode até fazer vários exames e não aparecer nada. Quando nada aparecer no teu corpo, por exemplo, no exame, que você vai fazer exame, pensa, será que não é algo emocional, mental? Por que não está aparecendo? Deve ser emocional. Então, dor nas costas, dor de cabeça, um cansaço extremo, você não consegue fazer nada. O que é que você tem feito para estar tão cansado? O que é que você tem pensado para estar tão cansado? Porque sim, a nossa mente cansa. Nem quando a gente dorme a gente para de pensar, porque quando a gente sonha, nós levamos nossos pensamentos ali. Rebeca, mas eu paro de pensar porque eu não lembro do meu sonho. Você não lembra porque você não consegue lembrar às vezes. Às vezes é tão difícil lembrar do que você sonhou que você não vai lembrar. Mas nos nossos sonhos, nós levamos as preocupações. E muitas vezes as pessoas acordam e falam, nossa, eu não consegui descansar. Por quê? O que é que você estava sonhando? O que é que você estava pensando enquanto dormia? Então, nosso corpo sente no sono, sente nas costas, dores de cabeça e tensão muscular. E doutora, qualquer idade pode viver o transtorno de ansiedade? Sim, qualquer idade. Por quê? Porque as crianças vivem momentos que elas não sabem o que vão acontecer, o que vai acontecer com elas. Por exemplo, numa briga dos pais. Ela vivencia a briga dos pais, vivencia uma separação. Ela, às vezes, fica o tempo todo nesse celular aí, nessa televisão, no tablet, fica o tempo todo conectado com muito estímulo e essa criança, ela não consegue fazer outra coisa da vida. E aí ela desliga o celular, mas ela fica inquieta. Ela fica cansada, mas fica inquieta ao mesmo tempo. Ela precisa o tempo todo estar em movimento, em ação. Como assim ela precisa estar o tempo todo em ação?
Às vezes os pais colocam essa criança no celular o dia todo para não dar trabalho. Ou às vezes vão almoçar, colocam o celular para a criança assistir, distrair um pouquinho, mas é importante que essa criança faça outras atividades. Da mesma forma como o jovem, como o adolescente, que aumentou o consumo da tecnologia para os estudos, para lazer, para socializar praticamente, ainda mais essa pandemia. Então, qualquer idade, o jovem adulto também costuma usar muita a tecnologia, trabalha, estuda, trabalha. Ele também pode vivenciar um transtorno de ansiedade por causa da tecnologia, porque é muita informação o tempo todo. Ele acaba se tornando um dependente desse aparelho. Qualquer idade pode acabar vivendo o transtorno de ansiedade por causa da sua rotina, da sua vida, do seu cotidiano. Então, um adulto que trabalha muito, por exemplo, ele tem diversas atividades no dia dele, ele não para um minuto para descansar. Ele pode se tornar uma pessoa realmente ansiosa, realmente com transtorno de ansiedade, porque ele não para descansar. E o descanso faz parte da nossa vida. Não é só o final de semana que é para descansar. Então, tire uma hora do seu dia para descansar. As crianças podem ser crianças ansiosas, os adolescentes, jovens. E por que nós acabamos vivendo tudo isso? Porque nós vivemos num mundo onde temos que ter sempre o imediato. É sempre na hora, temos que ter sempre uma resposta pronta, um trabalho pronto, feito, rápido, para ontem, né? Nós estamos ansiando sempre. Deu uma travadinha. Deu uma travadinha, mas voltou, doutora. Tá ótimo. Ansiando sempre, pode continuar. Nós estamos sempre ansiando. Então, pelo quê? Pelo futuro, pelo trabalho, pelos estudos, pelo casamento, pelos filhos. E quando isso é em exagero, aí traz o problema do transtorno, né? Porque a gente não consegue viver o hoje, queremos sempre o amanhã, estarmos sempre preparados para possíveis situações. É verdade. Eu estava lembrando aqui do que a senhora falou sobre como fazer, né? Quando a gente está em crise, o que a gente pode fazer? E você já falou sobre respirar, né? Essa técnica funciona muito, assim. Às vezes você está com o coração acelerado, você funciona até para quando dá taquicardia, né? Respirar, manter o oxigênio. E também tem outra coisa que eu queria que você comentasse, que não é tudo no nosso tempo, né? O que a gente pode fazer mais, doutora, quando a gente está em crise, né? Isso é muito interessante. Então, a gente pode voltar para o presente. Pensar no presente. Por que viver no futuro é melhor? Não é melhor. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, viva o presente. Estamos em crise, nosso coração está acelerado, a gente não consegue se concentrar porque o futuro está chegando. Então, pense no aqui e agora, o que você está vendo. Eu estou vendo aqui agora um computador. Aqui na frente, à minha esquerda, está uma garrafa de água. Aqui do meu lado tem um copo. Então, volte ao presente. Volte. O que é que você está vendo agora? Estou vendo isso. Quais são as cores desses objetos? Volte para o presente. E respire. Respire. Segure o ar e solte devagarinho. Mande oxigênio para o teu cérebro, porque nós precisamos de oxigênio. Então, respire e tente voltar para o presente. Muito bom, isso é ótimo. O bom é lembrar disso na hora que está em crise. Tá lá passando mal, lembra disso que a doutora falou? Eu tô repetindo isso para mim, né? Porque às vezes a gente eu lembro quando eu jogava vôlei, dava taquicardia, e aí até essa respiração de mandar oxigênio para o cérebro ajuda muito. Às vezes a gente nem entende, mas lembra desse exercício, gente. Vamos fazer isso, vamos lembrar. Eu quero, doutora, só ler uns comentários aqui.
A Kátia Furtado deu bom dia, a Gilmara também deu bom dia, a Daniele Araújo, que está lá de Valência, interior do Rio de Janeiro, a paz do Senhor. A Delva está sempre com a gente, querida, bom dia, graça e paz a todos. Delva, beijo, maravilhosa, você. A Rita Moraes disse paz, né, que tenhamos paz, amém. O Fernando Souza, Maiara Botassoli, falou bom dia, assistindo aqui da cidade de Nova Brécia, Rio Grande do Sul, tchê. Deus abençoe, amém, como terrânea. Marcos Isaías, um grande abraço. A Jaci falou, bom dia, Lídia, equipe da IPPTV acompanhando a programação de hoje. Deus abençoe a todos com paz e tranquilize os corações. E continuemos orando por nossos irmãos que estão na guerra. Amém, amém. A Junta Missionária de Pinheiros hoje postou um vídeo muito forte. Estou emocionada. Depois segue lá no Instagram da Junta Missionária de Pinheiros, JMP. Olha, a WV falou, bom dia, aposentei por tempo de serviço e parei de trabalhar por conta do TGA. Olha isso, doutora. A Dandara também parece que ela está falando de mim, a Dandara falou, viu, doutora Rebeca? Muito bom, né? Não, muito bom não, né? Porque a gente não queria, mas às vezes a gente se identifica tanto que parece que está nos descrevendo, né? Uhum. A Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, acompanhando o programa. O Gilson, o Luiz, bom dia, parabéns pelos temas abordados pelo programa, temas muito relevantes. Glória a Deus, Luiz, apesar de nós. E aqui, ó, doutora, a pergunta do WV. Perguntou, quem tem TAG, que é a transtorno de ansiedade generalizada, pode ter síndrome do impostor também? Você achar que você não consegue fazer as coisas, né? Eu acho então, que você acaba... Sumiu a palavra, mas acho que seria uma autossabotagem. Então, você acha que você não consegue fazer isso. Não. Por quê? Porque é insegurança. A insegurança faz parte de quem é ansioso. Por quê? Porque dentro da ansiedade, dos transtornos ansiosos, nós temos, por exemplo, a fobia social, que é achar que, assim, é sentir que você vai ser julgado o tempo todo, que você vai ser avaliado o tempo todo, e dentro disso tem a insegurança. Então, não, eu não consigo fazer isso, síndrome do impostor, né? Então, você não consegue fazer isso? Tem certeza? Então é uma insegurança. Dentro do transtorno de ansiedade, há uma insegurança de você não conseguir, de você achar que não pode conseguir determinada coisa, determinada apresentação, determinado momento da sua vida, por exemplo, casamento. Eu acho que eu não vou conseguir, não vou lidar com isso, estou correndo fora. Ou, por exemplo, uma entrevista de emprego. Você acha que porque você reprovou em várias, você vai reprovar de novo? Tem certeza? Mas por quê? Então, assim, são coisas, pensamentos que passam na nossa cabeça e que muitas vezes não vão acontecer. Então, sim, quem tem essa síndrome do impostor pode viver um momento de insegurança, pode passar por isso. E, doutora, tem a pergunta aqui do WV, que ele perguntou, é necessário tomar medicação ou depende do caso? Aquela pergunta que não quer calar nunca, né? Ótima pergunta, porque nem todo caso vai precisar. Então, e não precisa se preocupar, quem eu procuro primeiro, né? É interessante refletir sobre isso. O psicólogo ou o psiquiatra? Procura os dois. O que você acha que é melhor para você? Então, assim, a terapia, quando você está pensando, tendo esse agito de pensamento, quando você não consegue se concentrar, algo te incomoda, procure o psicólogo, procure a psicóloga, que você se identifique, que você sinta conforto nas primeiras sessões. Confortável falar sobre os nossos problemas nem sempre vão ser. Nem sempre, mas que você se identifique e que você consiga conversar e falar um pouco sobre essa dor e sobre esses pensamentos, que você não vai ser julgado. Quando procurar o psiquiatra que vai medicar? Nós trabalhamos juntos, nós somos uma equipe. Então, eu tenho o meu doutor, que eu vou e indico os pacientes para passar com ele. Assim, olha, eu acho que nesse momento é necessário. Mas entrar com a medicação sem a terapia é complicado, porque a medicação, ela vai amenizar os seus sintomas. A dor nas costas, a dor no corpo, a tensão,
a tremedeira no momento do pânico, vai amenizar. Só que a raiz do problema não vai amenizar. Por quê? Porque você precisa falar. Para que falar? Para você aprender a se ouvir, entender o porquê é que você está falando daquilo, por que é que causa, qual a origem dessa ansiedade, desse pânico, dessa síndrome do impostor. Então você precisa ouvir o que você está dizendo, compreender. Então, nós trabalhamos juntos. Não é algo de regra. Tá com transtorno de ansiedade generalizada, vai ter que tomar. Não, às vezes uma terapia, ela pode te ajudar apenas. Outras vezes você vai precisar sim entrar com medicação. Só que nem sempre você vai usar a medicação para o resto da vida. Depende de pessoa para pessoa. Ô, doutora, e tem uma pergunta aqui, tem um comentário que eu até queria usar esse comentário para perguntar se tem como evitar as crises de ansiedade. O comentário é esse, ó. A Lilian Teles falou: bom dia, depois da pandemia, desenvolvi uma preocupação exagerada com doenças cancerígenas. Não consigo me controlar, tenho medo de fazer um exame e dar algo ruim. Pensar. Por que que esse pensamento está aí na sua cabeça? De onde surgiu? Será que você teve contato já com doenças cancerígenas? Alguém da sua família? Por que que do nada? Será que foi do nada que esse pensamento surgiu? E o que fazer com esses pensamentos? Fale para um profissional. Olha, desde tal dia eu tô sentindo isso, tenho pensado isso, tenho medo de fazer e encontrar algo. Sim, você pode ter medo, mas por quê? Qual é a origem desse pensamento? Qual é a origem desse medo? Então, refletir. O que fazer quando entrar em crise? Respirar, voltar para a realidade e tentar entender o que é que você tem à sua frente hoje, o que você tem sentido. Eu sei que o câncer muitas vezes você não vai sentir e precisa sim fazer um exame, mas voltar para a realidade. Por que você pensou nisso? De onde que surge esse pensamento? Então, é em análise, é fazer a terapia e tentar entender de onde que vem esse pensamento. E no momento da crise, tente voltar para o presente. Muito bom, doutora, tá vindo os comentários muito bons aqui, o André do Nascimento tá lá direto de Santa Cruz Cabralha, Bahia, ô terra boa. Wanderson Monteiro, muito bom tema, de Belo Horizonte. Olha o nosso Brasil é lindo demais, gente, que gostoso ter vocês aqui acompanhando. A Rita Araújo falou: bom dia, sou psicóloga e tenho crianças ansiosas roendo as unhas e membros inferiores e superiores. Olha só que loucura, medo de voltar à escola e outros motivos. Olha que ponto que chega, né, doutora? Uhum. E por que será que essas crianças estão assim, né? E provavelmente cada um tem a sua razão, tem o teu motivo. Talvez seja um motivo muito comum, muito próximo, né? Por ser criança, talvez. Né, tem que analisar cada caso, né? E como ela bem colocou, né? Às vezes é um medo de ir à escola, é preocupação com o futuro, né? É interessante que tem que tratar isso com as crianças também, né? Ó, a Bia falou que ela tem crise de ansiedade normalmente no período da manhã. Tem um porquê? Por que ela tem esse motivo? Pode ter uma razão específica. Então, eu poderia aqui dar várias explicações. Só que como a Bia é a Bia, ela não é a Rebeca, ela não é a Lídia, entendi. Tem outros motivos. É tão subjetivo. Então, Bia, eu adoraria explicar aqui para você, porque você tem ansiedade por causa disso, disso, disso. Então, faça isso, isso, isso. Mas eu não tenho como dizer. Você precisa buscar ajuda para entender o que é que no período da manhã te faz ficar ansiosa. O que é que acontece de manhã, ou às vezes no teu sono, no teu sonho, que te provoca isso? O que é que está antecedendo? Será que tem algo que vai acontecer que você está preocupada? Será que há algum, por exemplo, alguma prova, algum evento, o caminho que você vai fazer durante o dia
te deixa ansiosa? O que é que tem deixado você ansiosa? O que tem ocupado o teu pensamento para você ficar ansiosa pela manhã? E muitas vezes, né, doutora, essa busca de descobrir o que nos tem deixado ansiosa, a gente não consegue descobrir sozinha, né? Eu nunca esqueço que eu tinha uma resistência muito grande com psicóloga, né? E aí o dia que eu fui, eu entendi, assim, porque ajuda é importante, né? Até no aconselhamento bíblico, procura alguém na igreja, né, que possa te ajudar, que possa te ouvir, que possa descobrir se é algo que não precisa de remédio ainda, que não precisa de medicação, enfim, busca ajuda. Porque eu ouvi um comentário que diz assim, que quando você está no problema é como se você estivesse numa ilha, você não consegue visualizar a ilha, você consegue visualizar a árvore, folha, os terra, o mar, mas você não vê uma ilha. Você não vê o problema, é como se a ilha fosse o problema, você está dentro dele, né? Mas quando você sai, se afasta com a ajuda de alguém e se afasta e olha para lá onde você consegue se afastar, sair do problema e olhar para ele, você enxerga o problema e identifica e dá nome. É uma ilha, é um problema. Não que uma ilha seja o problema, acho que ela muitas vezes seria a solução. Brincadeira. Mas é uma forma que eu entendi de buscar ajuda e me fez muito bem, assim, né? E isso é interessante, porque eu queria perguntar para a senhora, quando que a gente deve buscar ajuda, né? Quando você tem a sua vida, o seu cotidiano todo atrapalhado, todo desconfortável, que você não consegue viver aqui, não consegue viver hoje, está sempre preocupado com amanhã. Se esses pensamentos estão atrapalhando o teu relacionamento com alguém ou com algumas pessoas, o teu relacionamento no trabalho, a tua vida, o teu dia a dia, aí você precisa sim procurar ajuda. E isso da ilha que você falou é muito interessante, por quê? Porque uma pessoa que olha o teu problema de fora, uma pessoa específica, um profissional da área da saúde, um psicólogo, uma psicóloga, que vai olhar e vai ouvir sem viés nenhum, sem ter um carinho, um amor por você. Não é que nós não temos esse carinho e esse cuidado, mas nós não conhecemos você como uma outra pessoa, por exemplo, como filho, não temos você como filho, como pai, como mãe. Então vai ser muito mais fácil ouvir as suas questões, ouvir os seus problemas e devolver para você. Olha, será que você não está pensando nisso? Será que você não falou isso porque você falou aquilo lá no passado, na sessão anterior? Então, a ilha, para sair dessa ilha, é preciso de um profissional. Um profissional vai mostrar para você o que é que você está vivendo. Porque dentre os nossos problemas, a gente às vezes não consegue realmente enxergar. Então, o profissional, o psicólogo, ele vai te ajudar a se ouvir melhor, vai te ajudar a se enxergar melhor, a se perceber melhor. Então, talvez na terapia, provavelmente, com muita chance, você vai ter de olhar para si de uma forma que você nunca olhou. Por quê? Porque o profissional vai te devolver com perguntas, vai te devolver com questões para você pensar, para você falar, para você se ouvir. Será que é isso? Será que eu estou nessa ilha porque eu caminhei por aquele lado? Será que aconteceu isso comigo porque eu tomei aquela decisão? Então, por que será que eu tomei aquela decisão? Então, é algo bem profundo para você se conhecer. Então, não é uma bobagem procurar ajuda emocional, psicológica. Então, quando você estiver em crise, quando os seus pensamentos estiverem atrapalhando de forma que você não consegue nem se concentrar, então procure ajuda. Por exemplo, o excesso de trabalho às vezes não te deixa parar para pensar sobre os seus problemas, sobre as suas questões. Então você precisa dar uma pausa para pensar sobre si e pensar sobre essas questões que não param na tua cabeça. Por isso que muita gente fica ansioso e se preocupa, né? Então não tem o controle e precisa de ajuda. Por que precisa de ajuda? Porque está atrapalhando o dia a dia dela.
Doutora, tem a questão das crianças, né? A gente viu um alto índice de pais dando remédio para as crianças hoje, né? Às vezes teve até uma polêmica aí de as crianças já são aceleradas, assim, normal. Eu lembro que eu era, né, de pequena. Mas, enfim, quando procurar um profissional? Porque tem o comentário aqui da Bruna Miranda, falou que a filha dela de 4 anos é ansiosa e rói as unhas. E ela perguntou, desde bebê ela come e rói as unhas. E ela perguntou qual profissional que ela deve procurar. Pode procurar um psicólogo. Por que será que essa criança está roendo as unhas? Pode procurar um médico. Mas é importante tentar entender por que essa criança está roendo as unhas. Desde então, pequena? É sempre um questionamento. Não ouvi, desculpa. Desde pequena? Desde pequena. Olha só. Porque quanto antes você tentar solucionar este problema, se você vê como um problema, principalmente, é melhor, é mais fácil, é mais rápido, costuma ser mais rápido. Quanto antes, melhor. Então, não sei porque a minha criança está agitada, rói unhas, não consegue fazer tarefa de casa, não consegue se concentrar. Vamos procurar uma ajuda. Vamos procurar uma ajuda. Não tem problema. Mas é muito criança, não é melhor deixar para depois? Não. Pode acabar piorando o problema. É verdade, muito bom. E, doutora, tem a questão que o WV perguntou, as ameaças de castigo na infância podem ser uma causa do TAG? Do TAG. É interessante que quando eu atendo adultos que tiveram uma criação muito rígida, então talvez a ameaça de castigos, porque você está ameaçando, você já não está castigando. Então a criança precisa entender o porquê do castigo. Estou te castigando porque eu não gostei disso, porque isso aqui é errado, não foi legal. Digamos, você praticou bullying com uma criança, ou você bateu no teu irmão, não foi legal, eu estou te castigando por causa disso. Então, você precisa aprender a equilibrar esse castigo. Então, uma criança que é educada num ambiente muito rígido pode acabar se tornando uma criança ansiosa, porque esse ambiente rígido cobra muito dela. Ela se sente muito cobrada. E uma pessoa que se sente cobrada, naturalmente, será uma pessoa ansiosa, mas não é uma cobrança normal. Você tem que levantar, escovar o dente, fazer lição, ir para a escola. Não. É uma cobrança. Eu não aceito menos que 9. Se você cobra essa criança ao extremo, sim, ela pode se tornar uma pessoa, um adulto ansioso. Então, muitas atividades, por exemplo, durante o dia, escola, balé, futebol, o tempo todo, muita atividade, muita cobrança, a busca pela perfeição da criança também pode torná-la um adulto ansioso com transtorno de ansiedade generalizada, por causa dessa cobrança em excesso. Tudo que tem excesso é importante olhar. Tem uma frase conhecida na psicanálise que fala o seguinte: todo excesso existe uma falta. Tem uma falta. Então, falta de quê? Será que foi uma falta de equilíbrio, por exemplo? Então, é pensar, é refletir nesses excessos que a gente vive, que a gente se cobra tanto nesse caso. Boa essa de todo excesso, tem uma falta. Doutora, e tem uma questão que uma vez eu vi aquelas frases postadas assim no Instagram que diz que ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, né? E eu queria te perguntar sobre se a ansiedade pode ser um sintoma de depressão. Pode, porque ela vive no futuro. Ela é um sintoma de depressão. Para a psicanálise entende que a ansiedade é um sintoma de depressão. Você vive no futuro, você não vive, né, no hoje, no aqui e no agora. Você anseia tanto que você fica preocupado em não conseguir, em não alcançar aquilo que você quer, que você almeja. Então, é um sinal, pode ser um sinal dessa depressão. E uma pessoa que não tem ansiedade, 0, essa pessoa é deprimida. Essa pessoa é deprimida porque é uma pessoa em depressão que vive
a depressão profunda, ela não consegue fazer nada, ela não consegue se movimentar. E uma pessoa ansiosa, ela é uma pessoa deprimida. Talvez fique um pouco confuso, mas uma pessoa ansiosa, ela depende tanto do futuro, tanto de tentar entender o futuro, que ela se torna deprimida. Poxa, eu não consigo, eu me sinto incapaz de resolver o problema no futuro que nem aconteceu ainda, certo? E a pessoa deprimida, ela não tem ansiedade, porque ela não vive o futuro, ela não fica preocupada com o amanhã, ela tá tão ocupada no presente e no passado, que nada aconteceu com ela, que nada do que ela quis aconteceu, e que ela é uma péssima pessoa, assim, na cabeça dela ela pensa essas coisas, que não há ansiedade nisso, ela não anseia por nada. Não sei se ficou claro, se tiver alguma dúvida pode perguntar. Ficou claro demais. Doutora, quem quiser te seguir, eu sei que você atende online também, atende fisicamente aí onde você mora, né? Mas quem quiser te seguir, quem quiser perguntar mais, saber sobre sua consulta, quem quiser conversar, pode te seguir por onde? Pelo Instagram? Passa suas redes pra gente. Isso, pelo Instagram. E se quiser conversar também, marcar consulta, se precisar, se conhecer alguém que está precisando, passando por isso, pode chamar pelo Instagram ou pelo WhatsApp mesmo. Não sei se vocês conseguem colocar aí. Mas é só chamar por lá mesmo. No próprio Instagram tem o link. Ai, ótimo. No Instagram tem o link, tá aparecendo aqui na tela, ó, gente. Rebeca Cury, lembrando que o Cury é com K e Y. Psi, PSI no final. Rebeca Cury, tá aparecendo aí, depois tira um print da tela quem quiser e pode conversar com a doutora. É muito bom isso, né? Eu acho ótimo isso das redes sociais. Doutora, quero te agradecer muito, 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 muito por nos esclarecer com tanta clareza, assim, né, esses pontos, e pedir para você deixar uma mensagem para quem vai assistir ou tá assistindo agora, né, uma mensagem para os nossos telespectadores, já te agradecendo com todo o amor e carinho por você se dedicar a ter esse momento conosco aqui no Manhã IPP. Fico muito agradecida novamente pelo convite, é muito gostoso vir bater um papo com vocês, de uma forma leve, de uma forma tranquila. E quero deixar um recado para vocês, que se vocês sentirem que a ansiedade está prejudicando o cotidiano de vocês, se a crise de pânico ou que a síndrome do impostor está aí batendo o tempo todo dentro de vocês e não deixa viver o presente, procure ajuda. Não é errado procurar ajuda. Vocês podem procurar sim ajuda e ajudar os outros colegas, outras pessoas, se precisarem também, estiverem passando por esse momento, tá bom? Ai, que ótimo. Obrigada, doutora. Muito bom conversar contigo. Obrigada, que Deus te abençoe, continue te usando. E até uma próxima, né? Se Deus quiser, queremos que seja feita a vontade dele. Até uma próxima, então, doutora. Que Deus te abençoe muito e continue te usando, assim como ele tem te usado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutora. E é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado também. E o programa não acabou, o papo bom acabou, mas só por agora, né? A gente entrevista a doutora mais pra frente, todos os dias tem uma entrevista aqui. E agora nós temos mais quadros aqui, preparados com carinho para você. Agora nós vamos pro ponto de vista de hoje com o Wesley Silva, que vai falar sobre como testar suas habilidades. Já parou para pensar nisso? Então eu te convido para parar um pouquinho agora para ver como que você pode testar suas habilidades com nosso querido colunista Wesley Silva. Fala, time! Hoje, a reflexão com você é falar sobre como treinar essas habilidades que você tem para que elas sejam testadas sem medo das emoções que você vai viver nelas. Seja um fracasso, seja uma vitória. Não sei se você tem acompanhado os últimos vídeos sobre esse ponto de vista, mas nos últimos eu tenho falado sobre como essas pessoas que estão ao nosso redor se envolvem na nossa busca pelos nossos alvos. E quando a gente pensa nisso, eu dei algumas estratégias de como fazer
essa trilha, como seguir nessa trilha sem perder o seu foco e ainda usar a seu favor a força das pessoas que estão à sua volta. E um dos pontos que eu falei era o teste. Quando nossas habilidades elas são treinadas e afiadas, eu me sinto pronto para testá-las, sozinho ou com essas pessoas que são o meu time, que fazem parte desse meu time. E aí, você pode relacionar essa ideia de time que eu trago para o esporte, mas eu também posso trazer para várias outras coisas. Por exemplo, família é um time. As pessoas que vivem com você, que desfrutam dessas adversidades, frustrações, vitórias, derrotas, momentos de alegria, de tristeza, todas essas emoções e coisas que nós vivemos continuamente com essas pessoas que habitam no mesmo ambiente que nós, que compartilham do nosso lar, por exemplo, são o nosso time. Então, quero ser testado. Estou pronto para ser testado. Quero treinar minhas habilidades para realmente entrar de cabeça na possibilidade de viver as emoções do teste. O que eu tenho que fazer? Como deve estar minha cabeça? Quando eu penso em uma habilidade para ela ser desenvolvida, eu tenho que pensar em uma coisa que vai desromper um pouquinho a sua mente. Quero que você reflita, por exemplo, sobre pessoas que têm um grande talento para fazer uma coisa, que têm uma facilidade para fazer uma coisa. Ter esse talento e não me esforçar com esse talento, muitas vezes não me leva ao êxito. Porque para que realmente eu tenha uma habilidade bem desenvolvida, eu preciso me dedicar, persistir em afiar essas habilidades. Então é o treino, persisto. Estou constante naquilo. Entendo que esse treino faz parte da minha jornada. Entendo que eu preciso encarar todas as coisas que acontecem e que mesmo aquilo que está no script, quando sai do script, faz parte do treino. Quando eu entendo que esse treino, esse teste, essas duas coisas fazem parte da minha jornada para atingir o meu alvo, eu consigo segurar nas mãos de quem está ao meu redor com muito mais convicção. Então eu trago aqui agora uma análise sobre o esporte. No esporte, muitas vezes as coisas não saem como a gente imagina. Nem no treino, nem na competição. Não está relacionado que aquilo que eu faço 100% no treino vai acontecer 100% em uma competição. Não é uma ciência exata. São seres humanos competindo para um alvo. Dependendo do esporte, dependendo da competição. E o que eu quero trazer para você é como você vai lidar com isso. Porque a partir do momento que eu entendo que para eu construir e para eu chegar no meu alvo eu preciso ser testado, eu preciso saber lidar com as sensações que vão acontecer no meio do caminho. E quem estará lá comigo. Então, alguns vídeos atrás, quando nós conversamos, nós falamos sobre essas pessoas que estão à nossa volta. Só que agora, se você tem esse lifestyle, você quer desenvolver isso, você quer ter convicção de para onde você vai, você precisa ter a certeza de que tudo que você vai viver, todo teste que você vai se desafiar, você não pode perder a sua convicção de que se a experiência for boa, ruim, se for uma frustração, uma derrota ou uma vitória, nada disso te tirará daquilo que você busca. Então aceite algumas emoções, aceite algumas etapas e coisas que você vive. Aceite muitas vezes perder. Não é fácil, lógico que não é fácil perder, mas entenda a derrota como um processo desse treino, um processo dessa avaliação, e que muitas vezes vai servir como uma reprogramação de rota. Vai servir para te mostrar e te relembrar de que você está no caminho certo, ou de que muitas vezes você precisa recalcular um pouco. Segure firme na mão de quem está à sua volta, nas mãos de quem faz parte do seu time, para que realmente, não importa a emoção que você viva, abrace. Então,
Abrace a dor, abrace a frustração, abrace a derrota e também saiba abraçar os momentos felizes, os momentos alegres, os momentos de vitória. Saber lidar com essas emoções te fazem, mais ainda, plantar firme os seus pés no chão e, ao dar cada passo, ter a certeza de que o que você faz te leva ao seu alvo. E agora, um ponto final sobre todo esse acatado é: treine, persista, se dedique e não se esqueça que a construção de uma habilidade não vem por um talento nato, e sim por uma persistência e constância e dedicação por 7 dias da semana, 24 horas, 365 dias do ano, até quando você puder. Porque se você tem um propósito, se você tem um alvo, e esse alvo está relacionado com a sua essência de vida, não há limites, é até o seu último suspiro. Então, continue nele e não se esqueça desses pilares que eu tenho ajudado você a enxergar, que eu tenho mostrado para você como um caminho, como uma trilha. Reflita sobre eles e escolha sempre o seu próximo passo com convicção. Olha aí que demais poder olhar por esses pontos, né? Como testar as suas habilidades. E o legal é que o esporte ensina muito a gente, né? Obrigada, Wesley, por comparar o esporte, né? Saber ganhar, saber perder e saber que tudo, né? Que nem diz Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? A gente tem que saber ganhar, tem que saber perder, tem que saber que como a palavra de Deus diz, tudo coopera para o nosso bem quando estamos firmados em Cristo Jesus, né? Muito bom, Wesley, obrigada. Todos os dias temos um colunista aqui falando no quadro Passatempo, né? Temos viagem, artesanato, moda, finanças, tem várias áreas que os profissionais vêm aqui dar um ângulo de vista deles que estão acostumados a trabalhar nessa área para nos edificar nessas áreas diferentes, né? Se tiver alguma ideia de alguma área que você gostaria de ouvir aqui no Manhã EPP no Ponto de Vista, pode mandar no WhatsApp da comunicação, que é o 011 98149 8444, tá bom? Anota esse número aí, que é o WhatsApp da IPP-TV. E agora vamos lá para o nosso quadro de passatempo, para você escolher como passar o tempo com qualidade, com lazer, com alegria. Vamos lá para ver qual é a dica de hoje. O Parque Ibirapuera é um parque urbano localizado na cidade de São Paulo, Brasil, né? Que foi, em 2007, foi o parque mais visitado da América Latina, com aproximadamente 14 milhões de visitas, além de ser um dos locais mais fotografados do mundo. Ele foi inaugurado em 1954 com uma área de 158 hectares. E o Parque Ibirapuera é um parque tombado e patrimônio histórico de São Paulo. Seus jardins foram desenhados pelo paisagista Otávio Augusto Teixeira Mendes após o conceito e anteprojeto do paisagista Roberto Burle Marx, a quem foram inicialmente encomendados. Encontraram resistência para sua efetiva realização, né? Mas já as construções históricas, como os pavilhões que abrigam os museus, o auditório, a marquise, entre outras, foram concebidas pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com projetos estruturais do engenheiro Joaquim Cardoso, e são tombadas pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No parque tem diversos atrativos para o público, desde passeios culturais e educativos, como caminhadas monitoradas, atividades de observação de pássaros, possuindo esculturas, museus e monumentos históricos, além dos jardins e paisagens repletas de flores e árvores, né? Há também os aparelhos de ginástica, quadras, playground, quiosques, ciclovia e planetário.
Por sua riqueza verde, esportiva e cultural, em 2015 ele foi elencado por um colunista do jornal britânico The Guardian como um dos melhores parques do planeta. Então, se você já visitou, não visitou ainda, né, ou se você mora longe, quando vier a São Paulo, fica a dica aí de passatempo, vale a pena conhecer, e quem mora aqui em São Paulo, desfrutar um pouquinho mais. Às vezes a gente deixa de ir, né, curtir tudo isso que está tão pertinho de nós, né? E se você não é de São Paulo, fica a dica aí para você. Muito bom, gente, espero que você tenha gostado, mas ainda não acabou. Tem gente que está de aniversário hoje, dia 4 de março. Vamos ver quem está aniversariando hoje, sábado e domingo também? Hoje, sexta-feira, parabéns para o Adalto Júnior, o Alexandre da Luz, a Aline Martins, a Cláudia Botuem, o Enzo Favieri e nosso querido Marcos Zeberlin. Estava ontem à noite aqui fazendo o programa ao vivo, né, sobre fé e ciência. Um forte abraço para vocês que estão aniversariando hoje. E amanhã, sabadão, dia 5, quem completará mais um aninho de vida é a Alvelina de Carvalho, o Daniel Macheredian, a Gesilda Brandão, o Jonatas Dantas, o Matheus Jacinto, a Thalita Figueiredo. E domingão, dia de adorar o Senhor e já comemorar mais um ano de vida, dia 6 de março, o Anderson de Jesus, o Cláudio da Silva, a Tainara Curle. Parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. Agradeça ao Senhor, né, por esse ano, por tudo que Ele fez neste que passou e todos os outros que passaram, e pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará em todos que virão, né? Que sejam muitos para a glória de Deus, tá bom? Receba o nosso abraço com carinho aqui da IPPTV, do Manhã IPP, né, de toda a nossa equipe, inclusive os que estão nos bastidores, que fazem esse trabalho com muito amor e carinho para você, tá bom? Para você que está de aniversário, para você que não está de aniversário, é para você que está nos assistindo ou que vai assistir futuramente. Olha, gente, quero falar que é muito bom ter na sua companhia. Obrigada por todos. Não deu para ler todos os comentários, mas eu li aqui, não comentei. Mas quero agradecer por você abrir a porta da sua casa, por termos esse momento tão especial juntos. Espero que tenha ajudado. Se você conhece alguém que tenha problema de ansiedade, compartilha, né, esse link, depois vai lá para o canal da IPP Play, é só acessar IPP Play, busca aí no canal de busca, no link de busca, né, do YouTube, e já acessa lá as playlists. Ah, quero te lembrar que tá vendo esse númerozinho aqui em cima? Ó, aqui, ó, tá vendo esse númerozinho aqui? A gente quer chegar em 1 milhão de inscritos missionários online. Eu quero te convidar a fazer parte. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para a gente conseguir chegar a 1 milhão, porque isso vai ajudar a manter essa TV no ar, tá bom? E também compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas possam colaborar, ajudar a se inscrever e serem edificadas também, né? Muito obrigada, fiquem com Deus, que Deus abençoe você e até segunda-feira. Lembrando que a nossa programação continua e fique agora com esse, o melhor jornal que existe, Notícias do Bem, com Roberto Quirino e Tainá Félix. E olha, vou te contar, vou dar um spoiler aqui, eles prepararam muita notícia boa, não sai daí, tá bom? Eu te espero segunda-feira, beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau, fui!